Bom dia, bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé na presença do nosso Senhor Jesus. Eu quero te convidar nessa manhã a estar na presença dEle, a você dizer bom dia, Senhor Jesus. Você já falou bom dia pro teu Deus nessa manhã? Bom dia, Senhor Jesus. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado. Nós nos alegramos em poder, nessa manhã fria, estar na sua presença. Obrigada, Jesus, obrigada. Começa a dizer da onde você é, deixa eu te encontrar, deixa eu saber aonde você tá. Tássia, cadê as cidades aí do Brasilzão? Manda os seus aviõezinhos, porque nós atrasamos. Conta que a gente já está ao vivo. Angélica Patrícia, é de onde, Angélica? Começa a agradecer ao teu Deus, porque hoje Ele tem pão quentinho para nós. Ele tem um alimento novo para nós. Hoje nós temos uma palavra do céu para o nosso coração. Então começa a agradecer a Deus por esse dia. Cadê você aí? Preciso desse livro aqui. Você tá aí? Você tá aí? Francisco Sá, Jundiaí, Minas. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas. Que você saiba que o Senhor preparou um lugar para você. O Senhor preparou um lugar para te dizer que você importa. Canta para Ele nessa manhã. Cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, quanto você tem feito, tanto que me desgastei para tentar ter um lugar? Quanto que você tem se desgastado para tentar ser importante? Ser valorizada. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, bem longe dos meus irmãos, eu descobri que sou expressão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, nem longe da multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura. Senta na mesa do Senhor nessa manhã. Há um lugar para você. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Eu quero chamar você para nessa manhã, você poder reconhecer. Quantas vezes na sua vida você batalhou para ter um lugar? Quantas vezes nós precisamos provar quem nós somos? Quantas vezes nós precisamos fazer tantas coisas para nos sentirmos importantes? Hoje eu quero contar a história de uma mulher
que tá no livro Identidade, de uma mulher chamada Lia. Lia, ela era mulher de Jacó, mas eu preciso te contar algo. Você vai se lembrar, né? Jacó, filho de Isaac, que é filho de Abraão. Então, Jacó é neto de Abraão, ok? Jacó, neto de Abraão. Ele, lembra que ele se passou pelo irmão, né? Ele fingiu para o pai que ele era Esaú. E depois, Jacó vai para a casa de Labão, ele foge, né? Ele foge porque Esaú quer matar ele, porque ele ganha toda a herança no lugar de Esaú. E ele foge. E eu quero te lembrar aqui, né? Hoje a história não é sobre Jacó, é sobre Lia. Que Jacó, ele chega e ele se apaixona por Raquel. Jacó se apaixona por Raquel. Mas ele vai lá pedir a mão dela para Labão. E Labão fala, você tem que trabalhar durante 7 anos. Mas Jacó, então ele aceita. E na hora que ele vai casar, Labão vai lá e entrega Lia no lugar. Lia. Não era Raquel, era Lia. Então, Lia, ela entra num lugar que não é exatamente o lugar dela. Lia, ela sente que ela não é a escolhida. Então, ela se coloca num lugar de conquistar esse lugar. E hoje eu quero falar com você sobre isso. Quantas coisas nós fazemos para conquistar um lugar? No mundo de hoje, muitas vezes você precisa provar quem você é, você precisa fazer coisas, você precisa performar para conquistar um lugar. E nós fazemos isso em várias vertentes da nossa vida. Lia precisava comprar o amor de Jacó. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos comprar o nosso lugar. Nós achamos que nós precisamos fazer coisas. E nós viramos grandes tarefeiras. Escravas do nosso próprio dom. Porque não fazemos as coisas como um transbordo, com alegria. Nós fazemos sempre no sufoco. Vocês já perceberam quantas coisas a gente faz no dia? Quantas coisas do que você faz você tem alegria em fazer? E aqui eu quero mostrar pra você que não é exatamente o problema no que você faz, mas no pra que você faz. O problema não é você fazer. O problema é você o tempo inteiro se colocar nesse lugar de tem o quê, tem o quê, tem o quê, tem o quê, tem o quê. E quando a gente se coloca nesse lugar de tem o quê, tem o quê, tem o quê, a gente começa a ter relações assim. A gente começa a ficar sobrecarregada. E aí, por mais que você faça, nunca é o suficiente. Vocês já perceberam que nós talvez sejamos as mulheres mais atarefadas que existem? Com mais pressão de fazer. Agora eu quero te perguntar verdadeiramente, para que você faz tudo que você faz? Nós estamos que nem o coelhinho da Alice correndo atrás de um monte de coisa. Para que você faz o que você faz? O que você está querendo gerar com isso? O que você está querendo fazer? Talvez nós estejamos como Lia no fundo, nos sentindo
insuficientes. E por isso precisamos ficar provando o tempo inteiro que temos um lugar. Talvez nós nos sentimos como Lia de que quem nós somos não é o suficiente. E nos tornamos escravas do nosso dom. Sabe? Lia engravidou. Raquel era estéril. Lia engravidou. Lia tinha uma vantagem. A nossa amiga Lia, ela procurava ser amada, mas nunca era suficiente. Você pensa que angústia é você precisar fazer e nunca chegar lá? E nunca ser conquistada? E nunca conquistar aquilo que você queria? Lia, ela teve o primeiro filho que ela pôs o nome de Ruben. Ruben é derivado no hebraico de Reuven, que significa, veja, um filho. Lia queria ser vista. Lia não tinha o olhar do Jacó. Lia queria ser vista. Veja, Jacó, você tem um filho, ei! Ela queria ser vista. E através do filho, essa era a chance da Lia. Quantas vezes você faz as coisas mendigando ser vista? Querendo que o outro te veja? Querendo que você seja só olhada? Às vezes até fazemos coisas na própria igreja, não exatamente para Deus, mas porque queremos ser vistas. Quantas coisas você faz para ser vista, para ser notada? Quantas vezes você precisou se anular para ser aceita? Para entrar na expectativa do outro? Qual é o problema? É que você fica escrava daquilo que você faz. Porque no fundo, o que te falta é um olhar. Nós entramos então no Black Mirror. Nós entramos no telefone, no nosso celular, buscando olhares anônimos para suprir a falta de olhar. Nós queremos o melhor filtro, todos os likes, porque no fundo nos falta olhar. Por que as crianças já buscam o Black Mirror desde cedo? Um espelho negro que não reflete. Porque falta olhar. Quantas de nós buscamos nos outros o olhar que só Deus podia nos dar? Como você acha que Deus te vê? Como você acha que Deus te vê? Ontem na mentoria Identidade, a gente estava falando sobre sermos presas nas nossas tarefas e eu disse que o olhar mais lindo que eu acho que está na Bíblia é o olhar de Jesus para Pedro quando Pedro nega Jesus. Pedro tá no seu pior. Imagina você chegar e ver alguém que você ama falando mal de você. Para outra pessoa. Nessa hora, Jesus não olha para Pedro fuzilando Pedro. Jesus não olha para Pedro fazendo aquela cara de que eu e você faríamos. Jesus olha para Pedro com amor. Dizendo, Pedro, o teu amor não era suficiente. O meu é. O meu é. Jesus, ele não está olhando para você para condenar o que você está fazendo, olhando para você num olhar de performance espiritual, para falar, não. Ele agora mesmo está te olhando com um olhar de amor e dizendo, eu tenho o que você precisa.
Eu te vejo, filha. Eu gosto muito daquela frase que diz: se você quer se livrar das críticas, se livre dos elogios. Um minutinho só, meninas. Vou precisar acudir minha pequenininha. Vida real, vida real. Vida real. Vida real, a criança foi no banheiro. Lia, ela precisava conquistar. Lia precisava conquistar um lugar. Lia precisava ser vista. E muitas vezes nós, em tudo que fazemos, tentamos chamar atenção. Mas como Deus te vê. Como Deus te vê. Como nós precisamos buscar o olhar dele. Um olhar que não está preocupado com a tua performance. Um olhar de um pai que se alegra quando você chega. Eu nunca vi Jesus fazendo uma lista quando ele se aproximava de alguém sobre o que essa pessoa tinha feito nos últimos anos. Para daí, então, ele atender aquela pessoa. Não. Então, a primeira coisa que nós precisamos vasculhar o nosso coração e pedir hoje que o Espírito Santo passe um raio-x em nós. É sobre a nossa carência por sermos vistas. E aí, talvez hoje não é um filho da nossa barriga que nós fazemos, mas são tarefas, são feitos, são coisas que a gente faz para ser visto. Se você quer se livrar da crítica, se livre do elogio. Muitas de nós paramos de fazer coisas porque por causa da crítica, pela forma que o outro nos vê. Mas é porque você está fazendo pelo elogio. E não pelo que você carrega. E não por quem você é. Nós ficamos sobrecarregadas quando nós fazemos com o peso de ter que. O segundo filho de Lia era chamado Simeão, que quer dizer, ele ouviu. Ele ouviu. Há situações onde tudo que a gente deseja é ser escutada. E por isso, às vezes, nós fazemos tantas coisas, nós batemos panela para ser escutada, nós gritamos para ser escutada. Sabe? A gente, às vezes, está desesperadamente buscando ter voz, ter vez. Tudo que a gente queria era que alguém parasse para escutar a gente. Mas porque a gente não se sente ouvida. Porque a gente não se sente escutada. Talvez a gente até entre em alguns silêncios. Talvez você não é escutada nem por você mesma. Que coisas você mais reclama? A palavra reclamar quer dizer pedir de novo. Talvez as coisas que você reclama é porque você não parou para se ouvir e levar a sério. Nem você se escuta. Às vezes, muitas das coisas que nós fazemos
É porque queremos ser ouvidas. E aí você estabelece o silêncio, que você também não vai falar mais. Porque tudo que você queria é que alguém quisesse que você falasse. Você conhece alguém que burra e faz um silêncio e decide se calar, que nem numa brincadeira de esconde-esconde, e aí nunca vai ser encontrado? Porque não é esconde-acha, é esconde-esconde. No fundo, você queria ser encontrada. Você fica em silêncio porque você queria que alguém te encontrasse, que alguém te ouvisse. Muitas vezes, gritar e calar são dois lados de uma mesma moeda. A nossa vontade de ser escutada. Mas você já parou e você realmente sente que Deus te escuta. Porque quando a gente entra nesse lugar, talvez você até parou de fazer algumas orações porque você acha que Deus não te escuta. Porque no fundo você leva para o seu coração de que você não é importante. Os discípulos sabiam que Jesus estava no barco. Eles sabiam que Jesus podia parar a tempestade. Mas eles não tinham fé para sentir que eles eram importantes. Por isso, quando acordam Jesus, eles dizem: você não se importa que a gente morra. Às vezes nós não falamos para o Senhor porque não temos fé na palavra dele, aonde ele disse que você é amada, que ele se importa, que pode um pai dar, quando o filho pede comida, dar uma serpente, quanto mais ele que está no céu. Mas porque nós não falamos primeiro para Deus, porque nós não buscamos Deus para falar, nós vivemos em silêncios, em vazios, tentando fazer com que alguém queira saber o que está dentro da gente. O terceiro filho de Lia recebeu o nome de Levi, que no hebraico significa estar unido, apegar-se. Quantas coisas a gente faz porque a gente quer que o outro seja apegado a nós? Quantas mães, eu que sou da educação, quantas mães fazem as coisas porque elas acham que elas só existem se o filho depender delas? A superproteção acontece assim. A superproteção, ela acontece quando eu quero dizer para o outro que ele não vive sem mim. As relações de dependência são relações que eu preciso mostrar para o outro de que ele não vive sem mim. Mas eu não percebo que quando eu faço isso, eu estou dizendo para ele que ele é incapaz. E por isso não é uma relação onde eu faço o outro crescer. Mas eu diminuo para que eu seja importante. Porque no fundo, eu tenho medo de não ser útil. Eu preciso estar sempre fazendo alguma coisa para as pessoas sentirem que elas não vivem sem mim. Quantas vezes na nossa relação a gente diz na nossa casa: quero só ver quando eu não estiver mais aqui. A gente queria que os outros nos valorizassem pelo que a gente faz. E a gente começa a fazer, para que o outro se apegue ao que você faz. O problema não é fazer. O problema é quando a nossa dedicação é movida por uma carência como a de Lia. De eu vou fazer para ele ser apegado a mim. Eu vou fazer para que ele sinta que eu sou importante. Eu vou fazer para que eu seja útil. Eu vou fazer para eu ser e ter um lugar. Essa é uma grande dança da cadeira que é muito perigosa. Porque na hora que eu faço, eu sou importante. No momento que eu não faço mais, eu não existo. No momento que eu performo no meu trabalho, eu sou ótima. No momento onde eu não consigo ir bem numa reunião, eu acho que eu sou péssima.
No momento em que eu cuido do lanche, faço isso pro meu filho, eu acho que eu sou uma ótima mãe. No minuto seguinte, eu acho que eu sou péssima. E eu entro numa gangorra. Porque eu acho que eu sou aquilo que eu faço. E não entro no meu descanso de saber quem eu realmente sou. E como diz essa música, sabe, quanto que eu trabalhei, quanto que eu me desgastei, tentando achar meu valor, tentando impressionar. Quanto que você tem tentado fazer isso? Eu quero contar pra vocês que por um bom tempo eu fui essa com Deus. A que precisava impressionar Deus. Como se eu pudesse. Eu queria muito fazer as coisas boas. Eu queria muito ser reconhecida por Deus e por isso eu fazia. E tinha hora que eu me sentia melhor cristã. Na minha pequena arrogância. E tinha hora que eu me sentia péssima. Mas eu achava que Deus ia me amar segundo o que eu fazia. E não segundo quem Ele era. Você ama o seu filho pelo que ele faz. Ou porque você é a mãe dele. Pai dele. Então eu reduzia o amor de Deus aos meus afazeres. Por isso, quando eu fazia algo que desagradava a Deus, eu precisava me esconder, assim como Adão e Eva. Quando a gente está no centro da história e não o amor de Deus, nós vamos para esse lugar. E até que eu compreendi que Deus, Ele ia me amar de qualquer jeito. Eu quero te falar hoje. Sabia que Deus está no auge do amor dele por você? Hoje. Não tem nada que você faça que vai fazê-lo amá-lo mais ou menos. Esse é o nosso Deus. Só tem um amor que não é medido pela sua performance. O amor de Deus. E é nesse onde a gente precisa se alicerçar. A cada gravidez, a Lia, ela tentava negociar o amor do marido. A cada feito nosso, a gente fica tentando negociar o valor que a gente tem. Saiba de uma vez quanto você vale. No quarto filho de Lia. Ele engravidou ainda outra vez e quando deu à luz a mais esse outro filho, disse, desta vez, louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então, parou de ter filhos. Lia finalmente mudou o foco dela. Ela parou de viver escrava para tentar agradar os outros. E ela se voltou para Deus. E falou, eu vou adorar a Deus. Eu vou olhar para o meu pai. Eu vou fazer para ele. A Bíblia diz, em tudo que fizerdes, faça de todo o seu coração como para Deus e não para homens. Não é sobre não fazer, é louvar o Senhor. O nome Judá tem uma origem hebraica que deriva do termo Yehudá, que significa agradecido. Ela resolve agradecer ao invés de reclamar. Ela sai de um lugar de insatisfação para um lugar de gratidão. Mulher, se em tudo que você fizer você for grata, você vai fazer de uma forma muito mais inteira. Menos pressionada. E talvez até te sobre tempo. Porque você não vai ficar centrada no que te falta, mas no que você tem nas mãos.
Lia tinha filhos, mas ela olhava o que ela não tinha. Ah, agora eu vou ter o olhar, agora eu vou ser ouvida, agora ele vai ser apegado. Mas agora ela fala, não, olha o que eu tenho, eu preciso exaltar o meu Senhor. Eu quero agradecer. E o versículo 35 termina dizendo, então parou de ter filhos. Quando se estabelece o princípio da confiança, passamos automaticamente a descansar. Sabe por que a gente não tem descanso? Porque no fundo a gente não tem fé o suficiente no amor do Senhor por nós. No cuidado dele por nós. Agora, a Lia não é mais preenchida com as coisas dela. Ela é preenchida por Deus. Você pode ousar ser preenchida por Deus. Quem é o único que pode te encher? Você carrega um vazio do tamanho de Deus. Não seja escrava dos seus atos. Não seja escrava do uso ruim das suas capacidades. Porque ao invés de você se sentir mais preenchida, você vai se sentir mais esvaziada. Deus é a fonte. Ele te ama. Ele quer te encher. Imagina se Lia soubesse que ela seria a mãe das nações, dos povos que seriam as tribos do povo de Deus. Imagina se ela enxergasse o que Deus estava fazendo através dela. Ela não ia olhar para o que faltava, ela ia falar... Sabe, todos os filhos de Lia formaram os descendentes de Jacó, que formaram a tribo de Israel. O povo de Deus. Quando nós olhamos só para o agora e quando nós somos movidas pela nossa carência, o que acontece é que nós não enxergamos o plano de Deus em nós e através de nós. Ah, se você soubesse o que Deus vai fazer com você. Ah, se você soubesse por que Ele te colocou esse dom. Não era para você ser escrava. Era para você usufruir e transbordar. Ah, se você já soubesse o lugar na mesa do Pai que você tem. Você andaria de outro jeito. E as pessoas acham, então, que no fundo, se você souber quem você é, se você souber que tem um amor inegociável, se você souber que você já tem um lugar à mesa sem fazer nada, ah, então vai ser muito fácil, as pessoas não vão querer fazer as coisas. É o contrário. Quando você é muito amada, aí que você sente que você precisa fazer. Quando você é muito grata, uma pessoa realmente grata, ela não é uma pessoa folgada, uma pessoa que se paralisa diante das circunstâncias. Não é. Uma pessoa que é muito grata, ela precisa contribuir. Porque ela pensa, olha tanto que eu recebi, como que eu não vou contribuir? Eu quero te chamar a atenção, amiga Lia, para você não ser escrava do fazer, andando numa gangorra muito grande de agora eu sou boa, agora eu não sou. Agora eu sou amada, agora eu não sou. Agora tenho lugar, agora não tenho. Minha amiga Lia, não demore tanto para louvar o Senhor, para ser agradecida a Ele, para andar à altura da sua identidade, para saber que o seu lugar na mesa é inegociável. E que tudo que você vai fazer não é para ser amada, é porque você já foi amada. Ele já te amou primeiro. Porque você pode transbordar na vida das pessoas. E aí você não vai ser escrava do reconhecimento, porque você já se conhece. Você é conhecida por Deus. Então não é o que o outro acha, ou pensa, ou olha para você que te diz quem você é. Mulheres, estamos muito cansadas. Muito sobrecarregadas.
porque estamos andando como Lia, numa insatisfação e numa carência gigante, precisando parecer ser, quando já somos. Nós precisamos encontrar o descanso no Senhor. Nós precisamos encontrar esse descanso no amor dele incondicional por nós. Eu quero orar por você. Apresente o seu cansaço nessa quarta-feira para o Senhor. Hoje uma quarta que é quase sexta. Você já está aí feliz, né? Porque amanhã é feriado. Senhor, eu quero te apresentar cada mulher de fé, cada homem de fé dessa live, Senhor, que estão cansados e sobrecarregados. Mas o Senhor disse que era para ir até você, quem está cansado e sobrecarregado. Então nós queremos vir até você nessa manhã, entregar todo o cansaço, toda a sobrecarga. E nós queremos te pedir, Espírito Santo, nos revela quanto dessas coisas nós temos feito para sermos vistas, ouvidas e nos sentirmos importantes. E como isso tem nos cansado, e quanto isso tem feito com que a gente ande sempre insatisfeita, com aquela sensação de culpa, de falta. Não, Senhor, a tua vida é uma vida plena, abundante. Senhor, eu quero te pedir, coloca a mão agora em cada pessoa que está aqui nessa live. Enche com a tua proteção e com o teu amor, de tal maneira, Senhor, que não haja vazio e escassez. Mas que a nossa vida não seja um correr para conquistar, mas um usufruir, um cuidar daquilo que o Senhor já conquistou por nós e para nós. Que nós não façamos as coisas por carência, que nós façamos por responsabilidade e transbordo, porque o Senhor já nos deu primeiro. Senhor, eu quero pedir por todas as vivências machucadas de cada pessoa que está aqui nessa live, de sentir que não tinha lugar, de se sentir não importante, de se sentir insuficiente, situações que passaram e que esta mentira foi cravada na alma delas, de que elas eram insuficientes, de que elas não conseguiam, de que elas não tinham lugar. Joga no mar do esquecimento, confronta essa mentira. Mostra, Senhor, que o Senhor tem um lugar para cada uma de nós na mesa. E que o Senhor é suficiente. E que o Senhor é suficiente. Traz um refrigério na alma de cada uma. Nos ensina a descansar na tua graça, no teu favor. Nos ensina a sermos sempre mais tuas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, eu quero te lembrar de que nós estamos tendo nas cidades a formação. É uma formação mensal, gratuita, que você pode fazer nas cidades. Eu escrevo essa formação, todas as cidades fazem juntas. É um momento de aprofundamento em um tema através da Bíblia e comunhão com outras mulheres que estão vivendo e buscando as mesmas coisas que você. O tema desse ano é intimidade com Deus, né? Então nós já estamos andando neste tema de intimidade com Deus. Que você frequente, que você vá fazer parte dessa formação. Se você não quer ser só aquela que ouviu falar sobre Deus. Se você não quer ser aquela que... eu sei quem Deus é. Se você quer ser íntima. Se você quer ser... Esse é para mais do que aqueles que querem viver milagres. É aqueles que querem ser íntimos de Deus e serem agentes de milagres. Então, se você não está participando ainda de uma formação, eu quero te encorajar a fazer parte dessa formação na sua cidade. Tem sido incrível. É uma formação extremamente profunda. Hoje mesmo eu passei a palavra da formação de junho, que é o que te impede de ser íntimo de Deus.
A gente descobrir quais são as coisas que estão entre nós e Ele, para que nós possamos tirar essas coisas do meio do caminho e viver a intimidade com Deus. Então, que você possa fazer parte na sua cidade. Fernanda, não sei se a minha cidade tem. Escreve para nós no direct e a gente te encaminha. Se a sua cidade não tiver uma formação acontecendo, você vai entrar na formação online. Você pode fazer de maneira online essa formação, tá bom? Um beijo grande para cada uma de vocês. Tenha uma semana cheia da presença de Deus.